Olá, meu amigo, meu irmão, tudo bem? Que a graça, a paz, a misericórdia e o grande amor de Deus seja derramado abundantemente em seu coração. Estamos de volta para mais uma reflexão da Palavra de Deus, da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Tem sido dias de transformações, dias de milagres, de arrependimento, de quebrantamento, de mudanças radical no interior de cada um de nós. Hoje é o 12º dia. Nós estamos alegres, felizes pelo que Deus está fazendo. Eu sou o pastor Jairo Oliveira e quero trazer mais uma palavra poderosa ao seu coração. Antes, eu quero agradecer a você que tem compartilhado, que tem comentado, que tem deixado o seu like, e pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, comente, nos ajude a abençoar outras pessoas para a glória de Deus. O nosso tema hoje é Tornando-se Luz. Nós vamos falar sobre esta grande e importante realidade para o povo de Israel. Pois quando o Senhor escolheu Israel como nação para ser o seu povo, foi para que Israel fosse diferente das outras nações. Foi para que Israel brilhasse, manifestasse o nome do seu Deus entre as nações e refletisse como um farol, como exemplo para as demais nações. No entanto, o que Israel fez? Se misturou com outras nações e trouxe para o seu contexto os mesmos costumes, as mesmas práticas, e passou a andar conforme a vontade do coração de cada um. A palavra de Deus, no profeta Isaías, capítulo 58, versículo 8, diz: Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Hoje nós vamos pegar essa primeira parte do versículo 8, onde Deus fala: Então romperá a tua luz como a alva. Após a grande repreensão de Deus, após o Senhor Deus demonstrar desinteresse, falta de aceitação ao sacrifício que estava sendo feito, Deus agora começa a colocar pontos importantes para que a nação se voltasse a Ele, a fim de que o seu sacrifício fosse aceito. Na meditação de ontem, nós falamos a proposta de Deus para uma virada, para uma transformação, para uma mudança. E o Senhor colocou as condições para que essa mudança viesse a acontecer. E hoje nós estamos falando, se as mudanças que Deus propôs viessem a acontecer, o Senhor diz: resplandecerá, romperá a tua luz como a alva. Em outra versão diz como meio-dia. Ou seja, a luz nascendo nas trevas, a escuridão passando a ser claridade como o meio-dia. Então, uma das características das pessoas que vivem em trevas, daqueles que estão em trevas, é
o ódio. E a nação, enquanto jejuava, enquanto sacrificava, enquanto orava, demonstrava ódio contra o seu próximo. E o ódio é justamente uma das características de quem está nas trevas. Veja que sentimento terrível. O que é o ódio? O ódio é um sentimento de profunda inimizade. Quem odeia deseja ser inimigo daquela pessoa que ele odeia. O ódio é aversão, né? É antipatia. É você repudiar, ter repugnância por alguém. É ódio. E quantas pessoas estão orando, estão clamando, estão sacrificando e o que demonstra através das atitudes é o que está no coração, são as densas trevas do sentimento do ódio pelo seu próximo. A Bíblia diz, na Epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 8 a 11, o seguinte: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo, ou nele não há trevas. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que palavra, gente. Então, João ele fala aqui que esse sentimento do ódio reflete uma vida que ainda vive em trevas. Mas o que manifesta o amor, que exala o amor, está na luz, anda na luz. Que palavra maravilhosa, né? Então João declara que aquele que está na luz não odeia. Ele diz que aquele que odeia o seu irmão e diz que está na luz é mentiroso. Nele não há luz, nele só há trevas e nele também não há verdade. Para aqueles que receberam Jesus, para aqueles que se aproximaram de Jesus, a opressão ao próximo, através desse sentimento maligno chamado ódio, através desse sentimento profundo de inimizade, através desta aversão, dessa repugnância ao próximo, ficou para trás. A pessoa está em Jesus, está em Cristo. E Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Olha que maravilha! Então, meus queridos, os que receberam Jesus deixaram as trevas para trás. Quem segue a Jesus não anda em trevas. Existe aqueles que seguem uma religião ou que estão em uma religião, mas não seguem a Jesus. Veja que o texto que o apóstolo Paulo escreve em sua epístola à igreja de Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, é se está em Cristo. Não é se está numa religião. Então você vai ver muitas pessoas praticando a religião, mas as suas atitudes não condiz, não testificam de estar em Jesus. Então elas ainda estão em trevas. Por quê? Olha o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa linda. Quem segue a Jesus não anda em trevas. Então, se as minhas atitudes, se o meu comportamento não reflete a luz, eu não estou em Jesus. Israel, que deveria refletir a glória de Deus, refletir a luz de Deus, estava refletindo trevas. E aí orava, sacrificava, não havia resposta, e eles reclamavam dizendo: por que Deus não atende? Por que Deus não responde? É justamente porque as atitudes não eram a luz. Eles não estavam refletindo Deus, o seu Deus, através do comportamento, através das atitudes. Então havia opressão, havia ódio, havia ressentimento, havia julgo entre os seres humanos que diziam servir a Deus ou estar servindo a Deus. Os que creem em Jesus não permanecem nas trevas. Alguém pode ter atitudes contrárias aos ensinamentos da palavra, alguém pode viver uma vida contrário àquilo que a Bíblia Sagrada ensina, alguém pode viver uma vida longe dos princípios de Deus, mas quando ela se aproxima de Jesus, ela não continua nas trevas, ela não continua sendo a mesma pessoa, porque agora a sua vida muda. Olha o que Jesus diz em João capítulo 12, versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus diz, não andará em trevas, em João 8, 12, e em João 12, 46, ele diz, não permanecerá nas trevas. Então é inadmissível, é inaceitável alguém que diz que está em Jesus, que Jesus mora em seu coração, que tem a presença de Deus na vida, refletir trevas. Não, esta pessoa com certeza vai refletir a luz. Israel não estava refletindo a luz, estava refletindo as trevas. Eles estavam vivendo conforme os costumes das gentes que não tinham o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó como seu Deus. Então hoje, a vontade de Jesus é que a vida dele resplandeça através de nós. Quando você brilha nas trevas, o que é brilhar nas trevas? É você ser totalmente contrário a um sistema maligno que envolve os corações. Ódio, rancor, mentira, inveja, engano, né? Fofoca, guerras, discussões, dissensões entre pessoas, facções, pessoas que dizem que são crentes, mas nem falam com o próximo, dão um testemunho de trevas, onde trabalha, onde mora. Então, são pessoas que estão na religião, mas não refletem Deus. E Jesus quer que nós reflitamos a glória dele. Paulo, ele escreve em sua epístola à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 8, porque no outro tempo eras trevas. Olha, no outro tempo, passado, mas agora sois luz no Senhor. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que maravilha, né? Paulo, ele faz essas declarações baseado no sermão que Jesus pregou na montanha. Se você analisar o capítulo 5, versículo 14 ao 16 de Mateus, você vai ver Jesus dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha que palavra poderosa. Jesus diz: você é a luz do mundo. Jesus diz: a luz que é em ti deve resplandecer diante dos homens. E aí ele diz: para que os homens glorifiquem a Deus através da luz que brilha em você. Então, a promessa de Deus a Israel era: se vocês deixarem as trevas, se vocês deixarem de viver como vocês estão vivendo, e se vocês se aproximarem de mim, se voltarem, mudarem, se arrependerem, se converterem, então a luz de vocês brilhará nas trevas como o meio-dia. A vontade de Deus era que a nação voltasse a brilhar nas trevas. E essa é a vontade de Deus para o nosso coração. As pessoas precisam ver aquilo que está em Eclesiastes capítulo 2, versículo 13, onde a palavra de Deus diz: então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que astúcias, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Então, pessoas astutas agem neciamente, mas o pregador diz aqui: a sabedoria é mais importante do que a ação astuta das pessoas. Aqueles que agem com astutícias, sabe? E ele diz aqui também: olha, a luz é mais excelente do que as trevas. Não importa o que os outros fazem, você é luz. Faça a diferença. Que a sua luz brilhe nas trevas como um sol causticante ao meio-dia. Através do seu comportamento, através da sua forma de viver, de ser, de falar. Enfim, as pessoas verão a luz de Jesus em você. Esta foi a proposta de Deus para Israel. E esta é a proposta de Deus para aqueles que querem viver em Jesus e que querem andar em Jesus, que querem refletir Jesus na sua vida. Deus te abençoe. Que sejamos esta luz nas trevas. Que venhamos viver no sentido contrário do mundo, para que Jesus seja glorificado em nós e através de nós. Deus te abençoe. Esta foi mais uma reflexão da palavra de Deus. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Receba o meu abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.